Olá, meus pré-aprovados, bem-vindos à nossa quinta aula de Direito da Criança e do Adolescente. Nós nos manteremos na temática dos direitos fundamentais, mas faremos uma guinada agora para o tema para o subtema dos direitos à convivência familiar e comunitária. A família é colocada no ECA como uma verdadeira pedra de toque do sistema de proteção. O legislador está ciente de que não se pode proteger a criança sem que ela esteja inserida num ambiente que lhe é mais íntimo, mais afável e mais propenso a ensejar a sua proteção e o desenvolvimento de suas faculdades, que é a família. Então, o tempo todo, o Estatuto nos remete a priorizar a família. Não à toa, um dos princípios instrumentais lá do artigo 100, parágrafo único, é o princípio da prevalência da família. Mas o que é família? O Estatuto da Criança, para fins meramente operacionais, distingue 3 modalidades de família: a família natural, a família extensa e a família substituta. Família natural também pode ser denominada de família nuclear. Aqui nós estamos falando daquela família do comercial de margarina, né? Os parentes mais íntimos. O núcleo familiar é composto por pelo menos um dos pais, né? E os seus descendentes. Então aqui você vai ter pais e filhos, tá certo? A toda evidência, a nossa árvore genealógica não se exaure aí, né? Senão seria, no máximo, um arbusto genealógico. Nós temos inúmeros parentes com os quais nós nos relacionamos e que são importantes para o nosso desenvolvimento afetivo, né? Para a nossa saúde mental. Esses demais parentes são a família extensa, tá bom? São aqueles parentes próximos, não precisa ser próximo em termos de graus de parentesco, mas próximos do coração, tá? Parentes próximos, que não os da família natural, evidente, com os quais a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, não é porque uma vez eu recebi um conselheiro tutelar lá na vara, muito eufórico, porque ele dizia ter encontrado a solução para o problema de uma criança, uma adolescente que tinha lá acolhida, abrigada. Ele disse: doutor, olha, resolvi aqui, já descobri o avô dela. Eu disse: que maravilha, cadê ele? Não, doutor, veja, eu sou juiz em Pernambuco. Ele mora em Rondônia, eu acho. Era Rondônia, era Roraima. Agora me foge a memória. Mora lá, eu sei que era no norte do país já, lá no extremo, né? Eu disse, e ele tem contato com essa neta, tem uma convivência com essa neta? Faz quanto tempo que ele não a vê? Faz quanto tempo que ele não fala com ela? Na verdade, esse avô tinha um vínculo afetivo muito, 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 muito frágil com essa neta e muito distante. Evidentemente, eu não poderia considerá-lo família extensa, né? Família extensa é parentesco mais convivência e afeto. Terceira modalidade familiar é a família substituta. Esta família substituta só pode ser constituída por decisão judicial, certo? E ela transcende os simples vínculos genéticos. Somente a justiça pode deferir a colocação de criança em família substituta, e esta colocação de criança em família substituta é, por si só, uma medida de proteção, tá bom? Os caminhos que levam à família substituta são os da guarda, da tutela e da adoção. Não confundir, tá, pessoal? Tutela com curatela, que é a observação que eu faço cá abaixo. Curatela não é forma de família. Curatela é um instituto voltado a suprir incapacidade civil, tá bom? Então, o Estatuto, como eu disse,
institui a verdadeira pedra de toque, a prevalência da família, né? Mas há uma certa, não vou dizer hierarquia, mas uma ordem de preferência em termos de destinação da criança. Idealmente, a criança deve se manter na sua família natural, porque são os seus parentes mais próximos, né? Não sendo possível, a criança deve ser pelo menos colocada na família extensa. E apenas na impossibilidade de ambas as anteriores é que ela deve ser destinada à família substituta. Agora, claro, se tem família extensa, mas a família extensa não é idônea, não adianta eu fazer essa tentativa. Olha lá o parágrafo 3º do artigo 19. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta, no caso a criança, né? Perdão, a família, incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1º e 4º do artigo 101 e dos incisos 1º a 4º do caput do artigo 129. Então, resumidamente, é o seguinte, olha, o Estatuto prioriza a manutenção da criança na sua família, mas não vai se limitar a manter a criança na família e dizer se vire, né? A criança vai para a sua família e a família vai ser acudida, vai ser socorrida, porque o legislador tem esta consciência de que a estratégia de proteção é uma estratégia de casulo, né? Você precisa formar um entorno protetivo. Então não adianta eu proteger só a criança se a família está vulnerável, porque a vulnerabilidade da família vai fatalmente também afetar a criança. Concorda comigo? Critérios para colocação em família substituta. Né? Sabemos que a família substituta é excepcional, né? É a última modalidade que deve ser acionada. Ainda assim, é preciso tomarem-se certos cuidados, né? Tomarem-se certas providências prévias à colocação de uma criança numa família substituta. Primeiro, ouvida, né? Ouvir. Lembrem-se que a criança é sujeito de direitos. Ela é a protagonista da nossa atuação. Se assim é, ela precisa pelo menos ter consciência, ter ciência do que está acontecendo e ter a oportunidade de ser ouvida. Não é verdade? No caso da criança, a ouvida, como eu coloquei aqui, e que decorre do artigo 28 do ECA, a oitiva vai depender da idade. Né? É claro que eu não vou ouvir um bebezinho. Mas sempre que possível deve ser realizada essa ouvida. E vejam lá, a opinião deve ser devidamente considerada. Ou seja, o juiz deve ponderar essa opinião, ainda que não em caráter vinculante. Isso quando nós estamos falando de criança. Por quê? Porque no caso do adolescente, sua opinião é vinculante. Então não posso, vejam lá, inserir um adolescente numa família que ele recuse. Eu sempre conto brincando, mas infelizmente é um problema que eu suponho que seja de ordem psicológica do rapaz que a gente tem lá. Lá na vara, nós temos um adolescente que já foi encaminhado para 3 famílias diferentes e recusou. Eu brinco com ele que vai pedir música do Fantástico, né? Brinco com ele, não, brinco sobre ele. Não gosto de tratar de forma jocosa com ele sobre esse aspecto, porque ninguém conhece as misérias que ele vive internamente, né? Mas eu não posso fazer diferente, não posso forçá-lo, nem seria bom, né? Mas ainda que fosse bom, eu não poderia forçá-lo a ir para uma família que ele não deseja, porque ele já tem mais de 12 anos. Grupos de irmãos é outra preocupação muito gritante para a gente. Ora, os irmãos que estão em situação de vulnerabilidade, que não podem ficar na sua família, não são culpados dessa situação. Eles foram vítimas, né, de um abandono, de maus tratos,
de desídia, de entrega irregular. Ora, eles não deram causa àquela separação e já estão sofrendo, por mais que os pais não tivessem idoneidade, mas essas crianças sofrem, né? Essas crianças sentem a ruptura. Então já há ruptura em relação aos pais e em relação à família extensa. Por que cargas d'água eu vou forçá-los a uma ruptura dos vínculos fraternos, quer dizer, os vínculos que os irmãos têm entre si? Pensando nisso, foi que o legislador determinou que, como regra, por ocasião da colocação de crianças, de grupos de irmãos em família substituta, deve-se manter o grupo junto. Certo? Então, nossa diretriz é preservar o grupo de irmãos, salvo se houver comprovado risco de abuso ou se houver outra situação que justifique a excepcionalidade da medida. A situação mais comum eu vou contar para vocês. Grupos de irmãos são muito comuns, né? São muito mais comuns do que a gente pensa. Por quê? Infelizmente, o nosso público na infância e juventude é um público muito pobre, né? muito desassistido. E as famílias de de maior vulnerabilidade são também famílias que não prezam ou não têm nem essa educação para o planejamento familiar. De maneira que é muito comum haver proles muito numerosas. Proles muito numerosas, todas problemáticas. Né? Se tem problema com um, provavelmente vai ter problema com dois, com três, de abandono, de maltrato, etc. Então, chegam esses grupos muito grandes para a gente e a gente precisa colocá-los em família substituta. É quase um milagre uma família que queira, por exemplo, de 3 crianças para cima. 3 crianças para cima. O máximo de crianças que eu coloquei na mesma família foram 4. E é um cenário muito milagroso, tá? Milagroso. Às vezes a gente chega até a ter grupos de 5, 6, 7, 8. Em 2019 eu recebi um grupo de 8 crianças. Tá? Todos irmãos. Como é que se faz numa situação dessa? Na hora que você as coloca disponíveis para adoção, é quase impossível de uma família querer todas elas. Não é nem que queira, que não queira, mas que não pode arcar com 8 crianças. Então, nessas situações também, nós admitimos a separação dos grupos de irmãos, a depender da análise do caso, tá? Às vezes o grupo tem um irmão que já está quase na maioridade, então ele atinge a maioridade, consegue ficar com a guarda dos irmãos. Então, essas soluções são todas construídas de forma muito artesanal. Mas nós não podemos desprezar, embora não em caráter absoluto, tá? A primazia da preservação dos grupos de irmãos. Aliás, olha, no artigo 50, parágrafo 15, quem aceita adotar grupos de irmãos tem prioridade quando vai se inscrever, né, quando vai se habilitar para adoção. Isso é uma forma de favorecer, de estimular essas adoções, tá certo? Inclusive, antes mesmo da adoção, quando os irmãos estão no abrigo, né, no acolhimento, deve-se primar por mantê-los juntos, tá bem? Outro cuidado importante, crianças oriundas de comunidades remanescentes de quilombolas e de comunidades indígenas. Preferencialmente, elas devem ser mantidas na sua comunidade. A ideia do ECA é provocar a menor ruptura possível, certo? Quando for uma adoção de criança quilombola, deve intervir no processo um antropólogo. Já criança indígena, deve intervir um responsável pela FUNAI, tá certo? Um representante da FUNAI, tá bem? Ademais, deve-se respeitar a identidade social e cultural, costumes e tradições, quando, evidentemente, compatíveis com a lei e com a Constituição, tá certo? Então, se houver algum costume, sei lá, degradante para a criança, aí você não vai precisar respeitá-lo. Tudo bem, amigos? Então vamos chegando aqui ao fim da nossa 5ª aula. Dê um descanso aí para o juízo, que daqui a pouco a gente volta com a nossa 6ª. Um abraço e vamos juntos!
E aí, meus pré, gostaram da intimidade? Tem até apelido agora, meus pré. Vamos dar nossa sexta aula, avançar o nosso estudo do direito à convivência familiar, tá certo? Falávamos dos cuidados, né, das cautelas ao se designar a família substituta para a criança e vamos prosseguir ainda dessa temática, tá? Próxima providência, né, próximo critério a examinar é a compatibilidade da entidade familiar substituta, não é? Com a natureza da medida e adequação do ambiente familiar. Então é importante que se averigue se aquela família é moralmente idônea, se há uma concordância de todos os seus membros, se o ambiente físico é salubre, se os pretendentes a adotantes ou guardiões são pessoas idôneas moralmente, sob pena de indeferimento. Afinal de contas, a colocação em família substituta é para proteger a criança, não para ofendê-la, né? Não para ofender. Então, trata-se também de uma medida de proteção, tá certo? Medida de proteção, como se é de esperar, deve proporcionar uma melhora e não uma piora na situação da criança. Ok? Próximo critério a se observar é o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade. O caso é I de afetividade, tá? A fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Olha, bota uma coisa na cabeça de vocês. A primordial preocupação do Estatuto, quando a gente vai falar de colocação em família substituta, é minimizar o sentimento de ruptura, minimizar a mudança, né, de áreas da criança. Então, por isso que a gente prioriza ficar na família mais próxima, né, na família natural e em seguida na família extensa, não retirar a criança quilombola ou indígena, preferencialmente das suas comunidades. Então, outra maneira, outra cautela para minorar essas consequências, né? Essa sensação de ruptura, né? De abandono até, está aqui, ó. Atenção ao grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade. Então não é só grau de parentesco. Lembra daquele exemplo que eu dei na aula passada? Do avô? O grau de parentesco é muito próximo. Trata-se de um ascendente em segundo grau. Agora, qual é a afinidade? Qual é a afetividade avoenga, não é, que existe aí? De avô com a neta. Beirava zero. Então, além da ruptura, nesse contexto que eu descrevi para vocês, ainda havia, sei lá, até um risco potencial de um abuso. Por quê? Do ponto de vista psicológico, aquela garota não estava inserida na posição de neta para aquele senhor. Sei lá quem fosse, tá? Eu não estou fazendo presunções sobre a idoneidade dele, não. Mas havia esse risco. Na hora em que o sujeito não vislumbra a menina como neta, ele passa a ver o quê? Ali uma mulher, uma jovem, né? Uma jovem desenvolvendo-se fisicamente, e isso é muito arriscado. Tá certo? Então, quanto mais afinidade, quanto mais afetividade, melhor. Já se disse, né, que o lar é onde o nosso coração está. Então isso vale também para nós. A criança vai se sentir mais em casa, vai se sentir mais aconchegada, mais acalentada, se ela estiver confiada a alguém de sua confiança, alguém de seu afeto, de seu gosto. Não é isso? Próxima cautela: excepcionalidade da colocação em família estrangeira. Tá? Então não é
não é prioritária a colocação em família estrangeira. Primordialmente, deve-se priorizar a adoção nacional, tá? A adoção nacional. Lembra? Sempre, ó, grave isso como um mantra, tá? Sempre expor a criança à menor, mais suave ruptura possível. Então, o que é que vai gerar mais ruptura? É uma adoção nacional ou uma adoção que vai implicar o cruzamento de fronteiras com e o contato com uma cultura totalmente nova? Aí você, né, safada e safada, vão dizer assim, ah, não, era melhor para mim ir para a Europa, né? Mas e a criança? Eu já fiz adoção internacional. Hoje em dia está cada vez mais raro, que é uma coisa boa, porque reflete que o nosso público adotante no Brasil está cada vez mais aberto, mais receptivo, né? Mas os meninos estavam um tanto apavorados, né, quando eles fizeram quando a gente fez. Porque idioma diferente, cultura diferente, clima diferente. Por isso que o ECA prioriza a adoção nacional. A propósito dessa distinção, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a adoção é dita nacional ou internacional não conforme a nacionalidade do adotante, e sim conforme o seu domicílio, tá bom? Então a adoção será, veja aqui a observação que eu coloco aqui embaixo. A adoção será considerada internacional sempre que o adotante residir no estrangeiro. E se for um brasileiro morando fora do Brasil, é internacional? É também. O que torna a adoção internacional é o cruzamento de fronteiras, ainda que os adotantes sejam brasileiros. Simetricamente, se eu tiver estrangeiros residentes no país, essa adoção será nacional e não internacional. Tudo tranquilo? Então vamos lá. Aqui já não se trata mais de colocação em família substituta, mas de uma preocupação belíssima, né, do Estatuto em assegurar a todo custo a convivência familiar da criança com seus pais. Isto é, a bem da verdade, ser possível. Se possível e se for positivo para a criança. Esta situação em particular trata dos pais privados de liberdade, certo? A criança faz jus a conviver com o pai e a mãe que estejam custodiados, certo? Como é que isto é feito? Primeiro, é bom que se ressalte que se trata de um direito da criança. Direito este exercido por meio de visitas periódicas. E em sendo um direito já legalmente franqueado, o legislador estatutário foi muito feliz ao dispensar a necessidade de autorização judicial. Então não é necessário que o juiz autorize para que a criança seja colocada em contato com o pai ou com a mãe que estão privados de liberdade. Certo? E se a criança estiver no acolhimento, lá no abrigo, como é que isso é feito? Bem, se a criança, veja, a criança não teve com quem ficar, os pais estão presos, seus familiares não querem assumir os cuidados, a criança precisou ir para o abrigo, né, que é o que nós chamamos de acolhimento institucional. Como é que se vai garantir essa convivência agora? Neste caso, o responsável pelo abrigo, né, pela instituição acolhedora, vai promover essas mesmas visitas. Essas mesmas visitas. Agora, claro, pessoal, nós estamos aqui presumindo que a prisão não decorreu de crime praticado contra o filho, né? Isso é elementar. É óbvio, como diria Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante.
Ninguém vai colocar, por exemplo, a criança em contato com o pai que está preso porque a agrediu, porque a violentou, né? É claro que não. Outro ponto interessantíssimo e que está ligado não só à convivência familiar, como também é comunitária, é o apadrinhamento. O apadrinhamento é uma coisa maravilhosa. Você vê luz nos olhos das crianças quando elas são inseridas no apadrinhamento. Bem, o que é apadrinhamento? Eu vou primeiro ler a definição legal para a gente analisá-la, tá? Apadrinhamento é o estabelecimento de vínculos externos à instituição. Aqui, quem é o público-alvo desse apadrinhamento? São crianças que estão na instituição acolhedora, ou seja, nos abrigos, nos antigos abrigos, para proporcionar convivência familiar e comunitária, mas também colaboração com seu desenvolvimento social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Então, como é que funciona esse apadrinhamento? A gente verifica que a criança tem uma perda muito grande quando está institucionalizada. Por mais abnegados que sejam os profissionais do abrigo, né, por mais idôneo que seja o ambiente, por mais rígida que seja a instituição, é inegável que nenhuma criança se realiza plenamente por estando num abrigo. Toda criança tem direito a uma família. Mas há situações nas quais as crianças vão se prolongando no abrigo, vão se perpetuando no abrigo, e isso gera nelas traumas, gera nelas insegurança, baixa de autoestima. Quando elas percebem isso, né? Quando elas percebem esse prolongamento do acolhimento, elas vão ficando naturalmente mais retraídas, vão adoecendo mesmo, adoecendo psiquicamente. Então o apadrinhamento foi uma criação genial, que vem da década de 90, ainda de maneira informal. Tá? Aqui em Pernambuco nós tivemos um dos primeiros programas de apadrinhamento do Brasil, se não o primeiro, um programa chamado Estrela Guia. Vejo que o apadrinhamento só entrou no ECA em 2017, com a Lei 13.509. Então quem é esse padrinho? O padrinho é uma pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, né? Porque a gente vê aqui, ó, que o apadrinhamento pode ser de ordem financeira. Então, uma pessoa jurídica pode apadrinhar financeiramente ou educacionalmente. Imagina, por exemplo, um curso de idiomas que apadrinhe as crianças no abrigo para proporcionar aulas de inglês para elas. Né? Nós tínhamos aqui em Pernambuco uma empresa parceira que oferecia apadrinhamento de profissionalizante. As meninas, principalmente as adolescentes, 15, 16, 17 anos, já estavam com uma perspectiva pequena de ser adotadas. Então, a empresa, nós todos trabalhávamos na perspectiva de quê? De construir uma autonomia para essa adolescente. Quando ela chegasse à idade adulta, ela tem um meio de sustento. Então, esse curso, a franquia de cursos de estética, oferecia esses cursos para as meninas que estavam no acolhimento. Mas o padrinho também pode desenvolver uma relação afetiva. Eu próprio já fui padrinho. Né? Eu e minha esposa já apadrinhamos uma menina lá que estava acolhida pela nossa vara. E foi uma experiência maravilhosa para todos nós. Hoje ela, graças a Deus, foi adotada. Nós tínhamos contatos com elas quinzenais, né? A gente levava ela para casa, ela também passava férias, feriados conosco. Ela melhorou muito a autoestima dela depois do apadrinhamento. E nós também sempre trabalhamos na perspectiva de quê? De prepará-la para uma família. Então o apadrinhamento também demonstra para essa criança que o modelo de família pode ser funcional. Né? Não precisa ser aquele modelo que ela aprendeu, conheceu vivendo, né, na sua experiência. Bom? Então isso é apadrinhamento. Por fim, a próxima aula vai começar a tratar das modalidades de colocação em família substituta, que são a guarda, a tutela e a adoção. Mas por hora, eu vou dar um relax aqui na garganta, nas cordas vocais, uma hidratada na goela, e vocês vão oxigenar o juízo, tá bom?
Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Olá, meus pré-aprovados, vamos continuar a conversar sobre o direito à convivência familiar. Encerramos a aula passada expondo para vocês os 3 caminhos, né? As 3 modalidades de colocação em família substituta. Nós poderíamos enxergar uma certa gradação entre elas. Perdão? Imagina aqui uma escada, tá? No primeiro degrau dessa escada, a intervenção menos radical, que é a guarda. Então, a guarda é o primeiro degrau que nós percorreremos. Por que é que eu digo que ela é o primeiro degrau e a menos radical? Porque a guarda, dentre todas as formas de colocação em família substituta, é aquela que implica menor alteração de status jurídico. Até porque não gera a guarda relação de parentesco. Tá? De maneira geral, a guarda é um componente, né? É um atributo do próprio poder familiar. Vocês vão até achar estranho, né? Ora, se os pais têm a guarda, por que eu vou... Como é que eu vou dar guarda para um terceiro? Esta guarda dos pais possui as mesmas obrigações, né, e as mesmas implicações da guarda que eu dou a terceiros. Se a gente pensar no poder familiar, que é aquele poder que os pais têm sobre os filhos, poder-dever, na verdade, sobre os filhos menores de 18 anos, se o poder familiar for este círculo maior, a guarda será este segundo círculo, que é quase tão grande quanto o poder familiar. Na hora em que eu atribuo a guarda a um terceiro, eu estou desfalcando esse poder familiar. Eu estou tirando grande parte desse poder familiar dos pais. Quer dizer, os pais continuam com o poder familiar, mas as maiores atribuições e os maiores direitos estão sendo retirados. Pensa mais ou menos, pelo amor de Deus, eu não estou reificando a criança não, tá? Eu não estou comparando criança com coisa. Mas pensa na ideia de posse e propriedade. A posse pode ser desdobrada da propriedade, não pode? Eu, por exemplo, posso alugar um imóvel meu a um terceiro. Eu, como proprietário, se eu loco o imóvel, praticamente eu só tenho direito à propriedade nua e ao aluguel. Né? Quem vai usar, quem vai usufruir é o locatário. Né? Analogamente, desculpa a analogia grosseira, mas é só para trazer à memória de vocês uma visão conhecida. Tá? Então, na hora em que eu atribuo a guarda ao terceiro, os pais ainda têm o direito de visita, né, geralmente tem o dever de alimentos e tem o direito de supervisionar a guarda. Pronto, de resto, toda a responsabilidade, toda a autoridade é do guardião. Tá bom? Então, normalmente, quem disputa a guarda são os pais. E essas disputas entre os pais, sem que haja um contexto em que a criança esteja sofrendo violação de direitos, né? A criança não foi abandonada, a criança não está entregue à própria sorte. Geralmente, isso é mera disputa de família, e, portanto, as varas de família que se encarregam dessas ações de guarda. A guarda do ECA é uma guarda como medida de proteção, é uma guarda para suprir a falta ou incapacidade dos pais. Incapacidade ou inidoneidade dos pais. Quando a gente vai deferir essa guarda a terceiros, ela precisa observar aqueles requisitos, né? O adolescente precisa concordar, né? O grupo de irmãos preferencialmente devem ficar juntos, etc. Agora, por que eu disse que a guarda é pouco radical?
A guarda não retira o poder familiar dos pais. É como se eu desfalcasse, né? Eu tirasse dos pais apenas esse círculo aqui menor, ou essa tentativa de círculo aqui menor. Mas os pais continuam com o poder familiar. Da mesma maneira, o guardião não vai se tornar pai, nem a guardiã vai se tornar mãe da criança. Apenas guardiões. Qual é o propósito da guarda? Segundo o Estatuto da Criança, regularizar a posse de fato. Ou seja, o terceiro, efetivamente, é quem está cuidando, é quem está se responsabilizando pela criança. Mas ele precisa de um título jurídico para isso. Ele precisa formalizar essa situação. E ele o faz por meio da guarda. Tá bom? Os deveres do guardião, pessoal, são os mesmos deveres que o genitor que tivesse a guarda teria. Tá? Manter a criança em seu convívio, prestar assistência material, moral e educacional, podendo opor-se a terceiros. Olha lá que coisa interessante, inclusive aos pais. Claro, da mesma forma que os pais, quando se separam, né? Pensa numa situação mais próxima. Pais separados, a criança está em guarda unilateral, com o pai ou com a mãe. Geralmente com a mãe, infelizmente existe esse estigma, né? Essa noção de que a responsabilidade primária sempre recai sobre a mãe. Enfim. O pai que não tem a guarda não pode, a menos que a decisão judicial diga de outra forma, mas ele não pode visitar a criança a qualquer hora ou ser o primeiro responsável pela criança. Não, a responsabilidade primária sobre a criança é da mãe, né? Nessa hipótese de guarda unilateral. Agora, o outro genitor, ou no caso da guarda do ECA, os genitores que não têm a guarda, mantêm o quê? O direito de visita e mantêm o dever de alimentos, né? Lembrem-se, quando eu dou a guarda para um terceiro, os pais não deixaram de ser pais. Outro importante efeito da guarda é a condição de dependente. Ou seja, a criança que está sob guarda de um terceiro é considerada dependente dela para todos os fins. Vejam o realce do artigo 33, parágrafo 3º, inclusive previdenciários. Então, se eu tenho a guarda de uma criança, ela pode ser minha dependente do plano de saúde, ela pode ser minha dependente na previdência. Então, todos aqueles... Ela adquire a condição de dependente até como se fosse um filho, né? Claro, não há geração de parentesco aqui, mas eu estou apenas utilizando uma analogia próxima para que você entenda. Olha, essa informação é importante. Não sei se isso chegaria a ser cobrado numa prova para vocês. Mas caso seja, há um conflito entre o ECA e a Lei Geral da Previdência, né? A lei previdenciária exige para a condição de dependente, pelo menos que a criança seja tutelada, quer dizer, que haja uma tutela. Não basta a guarda. Já o ECA se satisfaz com a simples guarda. Hã? Qual prevalece? O STJ entende que o ECA é mais protetivo e é norma especial. Portanto, há de prevalecer a guarda, tá bom? Forma da guarda. A guarda pode ser autônoma ou pode ser uma guarda como tutela provisória de urgência, tá bom? Na cabeça do legislador, lá no Estatuto, a guarda foi desenhada como uma preparação para uma futura adoção ou para uma tutela. Então, primordialmente, a guarda deveria servir só para isso.
ou pelo menos majoritariamente para isso. Vejam o parágrafo 2º do artigo 33. Excepcionalmente, deve ferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção. Vejam, então, se excepcionalmente fora da tutela e daí fora da adoção, então a regra é que seja deferida a guarda dentro de uma ação de tutela ou de uma ação de adoção. Por quê? Não há guarda, adoção provisória, nem tutor provisório. Não. É guardião provisório. É guardião provisório até que eu consiga a adoção, guardião provisório até que eu consiga a tutela. Então a guarda é a tutela de urgência, a tutela provisória, né, dentro da adoção e dentro da ação de tutela. Né? Mas a guarda também olha lá, para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Então, é possível, excepcionalmente, deferir a guarda de maneira autônoma, ou seja, o juiz deferir a medida de proteção só a guarda, sem a perspectiva de uma tutela, sem a perspectiva de uma adoção futuras. Tá? Então, a mera guarda. Porque, nós temos muitas situações assim. Desculpa. Esse é o que dá gravar aula de madrugada. Os pais sofrem com vício em drogas. Estão em tratamento. As crianças ficam sob a responsabilidade fática dos avós. Então eu defiro simplesmente a guarda aos avós. Na hora em que a situação dos pais se normalizar, então, eles podem pleitear o retorno dessa guarda. Entenderam? Então a gente está suprindo que uma falta eventual dos pais. A ideia do legislador é que a adoção e a tutela sejam soluções mais duradouras. Falando em tutela, a tutela é o segundo degrau daquela nossa escadinha, né? E serve como colocação em família substituta de criança ou adolescente que não estejam mais sujeitos ao poder familiar. Na guarda, nós vimos não é necessária a extinção do poder familiar. Na tutela, é um pressuposto inseparável, tá? Eu não coloco criança sob tutela se ela tiver os pais, ou pelo menos um dos pais, que ainda possuam o poder familiar. Tá certo? Então, por isso que eu caminho mais um degrau, porque a tutela, idealmente, a tutela deve durar até os 18 anos, tá? Até os 18 anos, até a maioridade. É uma solução, portanto, mais duradoura, mais longeva. Agora, tal qual a guarda, o tutor não se torna pai do pupilo, tá? O que é que o tutor faz, então? Ele vai ter a própria guarda, mas também a administração de todos os bens do pupilo. Na guarda, não. Na guarda, o tutor não se torna administrador de bens. Ok? E nem pode autorizar casamento. Artigo 36 do ECA, vejam lá. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, à pessoa de até 18 anos incompletos. Ou seja, crianças e adolescentes. Completou 18 anos, acaba a tutela automaticamente. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar, ou seja, não posso tutelar a criança que esteja sob poder familiar, e implica necessariamente o dever de guarda. Então, a guarda está compreendida dentro da adoção e da tutela. Ela é um elemento da tutela, é um elemento do poder familiar. Ok? A tutela também é provisória, assim como a guarda, porque só dura no máximo até os 18 anos. Agora, se eu quiser uma solução totalmente definitiva, aí o tutor pode, não é obrigado, mas ele pode, olha lá, artigo 44, ele pode adotar o pupilo, desde que dê conta da administração e do alcance dos bens, né? Certo? A tutela, diferentemente da guarda, é incompatível com o poder familiar, já falei disso. Mas, assim como a guarda é irrelevante para a relação de parentesco, quer dizer, não gera parentesco,
tal qual a guarda, gera a condição de dependentes. Ok? Inclusive para fins previdenciários. Espécies de tutela, nós temos a testamentária, que é aquela declarada pelo decújo, né, pelo pai e pela mãe, como declaração de última vontade. Declaração essa que não é absoluta, tá? O juiz pode afastar quando verificar que a pessoa indicada no testamento é inidônea. Não havendo tutor testamentário, o juiz buscará a tutela legítima, que é aquela que decorre de parentesco. Né? O artigo 1731 do Código Civil, e não do ECA, traz uma ordem lá de vocação para a tutela. E não sendo possível atribuir a tutela a nenhum destes, nós vamos ter o caso da tutela dativa, que é aquela tutela que recai sobre pessoa escolhida pelo juízo. Tá? Pessoa idônea, que não precisa ter parentesco com a criança ou com o adolescente. Tudo bem? Já nos acréscimos, vamos encerrando aqui a nossa 7ª aula, meus amigos. Grande abraço para vocês, bons estudos e vamos juntos! E aí, meus gostaram da intimidade? Vamos para a nossa 8ª aula, continuar a nossa conversa sobre a colocação em família substituta, tá bom? Agora vamos falar sobre a menina dos nossos olhos, que é a adoção. Quando eu tenho pauta de adoção, eu digo que é a pauta de audiência do amor, não é só love. Eu fico muito feliz mesmo de dar adoção. Mas vamos lá. A adoção é o último degrau daquela nossa escada, né? É a forma mais radical de intervenção porque ela vai gerar parentesco. Quem adota não só porque quer se responsabilizar por uma criança, mas porque quer ser pai e quer ser mãe. Tá? Desculpa vocês aí. Estou gravando essa aula às 3h40 da madrugada. Então, como é que nós poderíamos definir a adoção? É a modalidade de colocação em família substituta que, diferentemente das demais, e de modo excepcional, porque a adoção é a última ratio, eu só vou colocar a criança em família adotiva se não for possível, lembra? Mantê-la na família natural ou pelo menos na família extensa. Atribui a condição de filho ao adotando. Então aqui, ao revés do que aconteceu na guarda e na tutela, há atribuição de parentesco, sim. Tá bom? Há atribuição de parentesco, com certeza. Com os mesmos direitos e deveres, inclusive de caráter sucessório, tá? E rompendo definitivamente todos os vínculos com a família original, tá? Salvo os impedimentos matrimoniais, para evitar aquelas cenas de novela mexicana, né? Os irmãos separados por adoção se reencontrarem lá um belo dia e quererem se casar, tá? Isso aí não pode. Então, olha, na adoção, se eu vou dar relação, se eu vou atribuir parentesco, com muitíssima mais razão, eu não posso conceber a coexistência da adoção com o poder familiar. É isso que eu coloco aqui nesta observação. Então, se a criança está sob o poder familiar, a única forma de família substituta que é admitida é a de guarda. Ela não pode nem ser colocada sob tutela, nem sob adoção, salvo uma exceção, tá? Só existe uma forma de adoção que pode coexistir com o poder familiar, segundo o ECA, que é a chamada adoção unilateral. O que é adoção unilateral? É aquela adoção proposta por um dos cônjuges ou um dos companheiros em favor do filho do outro companheiro ou cônjuge. Por exemplo, imagina que eu seja casado, minha esposa possua um filho e este filho jamais tenha sido registrado pelo seu pai biológico.
Então, entre aspas, tem a caixinha vazia ali do poder familiar, tá? A criança pode ter poder familiar de pai e de mãe. Tem uma caixinha vazia aqui, que é a do pai. Eu me caso com minha esposa, passo a manter uma relação paternal com aquela criança. Então, me dá a vontade, me dá a motivação de querer ser pai dela. Ora, a criança não vai perder uma mãe, ela vai ganhar um pai. Isso é adoção unilateral. Por isso que, neste caso, não há necessidade de essa mãe perder o poder familiar. Tá bom? Aí, nesse caso, apenas vai se preservar o poder familiar da mãe e vão se preservar também os vínculos de parentesco, tá? Por quê? Porque a adoção, como ela gera parentesco, ela automaticamente extingue o parentesco dos pais ou da família de origem, salvo na adoção unilateral. Tá? A criança foi adotada por um casal. Os seus pais biológicos perderam o poder familiar e vão perder o parentesco. Acabou o parentesco. Salvo o único resquício do parentesco que permanece são os impedimentos matrimoniais. Tudo bem? Regime de adoção. O regime de adoção pode seguir o ECA ou o Código Civil, tá? Se o adotando for criança ou adolescente, sempre vai seguir o regime do ECA e sempre a adoção vai tramitar em vara da infância. A priori, se o adotando já é maior de 18, a adoção vai seguir o Código Civil e vai tramitar em vara de família. Agora, existe uma situação intermediária aqui, ó. O menino ou a menina completou 18 anos, mas ainda não completou 21. E já estava sob a guarda dos adotantes ou sob sua tutela anteriormente. Então, durante a infância e durante a adolescência, aquele jovem ou aquela jovem já estava sob a guarda ou sob a tutela dos adotantes. Então, mesmo com o advento da maioridade, até os 21 anos, aquela guarda vai seguir o regime do ECA e vai tramitar perante vara da infância. Isso aqui é uma situação excepcional, tá? Por outro lado, se o adotando já tiver 21 anos, ou se já tiver 18 e nunca esteve sob a guarda ou tutela dos adotantes, vai seguir sempre o Código Civil e tramitar perante vara da família, com a mera aplicação subsidiária do ECA. Tudo bem? Características da adoção. Eu sou fã de Coca-Cola, mas a adoção é Pepsi. Pepsi aqui, ó. Primeira característica é personalíssima. Não há transmissibilidade da adoção, tá? Eita, morri. Eu sou adotante, morri. Quem vai adotar agora são os meus herdeiros? Não. Não é possível, tá? A adoção é personalíssima, porque eu vou ser pai. A condição de pai é personalíssima. É por isso também que ela não pode ser requerida por procuração. Tá bom? E se o adotante morre? Aí vai acontecer a possibilidade de adoção pós-mortem. O que é adoção pós-mortem? É aquela deferida depois da morte do adotante. Suponha, eu ingressei com a ação de adoção, faleci durante o processo. Tá? Eu já havia pedido adoção, já tinha demonstrado de forma inequívoca o interesse de adotar. Nesse caso, a adoção continua e o juiz vai dar a adoção retroativa à data da morte. Então, dá-se a adoção e a data da adoção vai ser a mesma data do óbito. Ok? Por conta das implicações sucessórias, tá? Excepcional. É o EDPEPS, né? Excepcional por quê? Porque só se coloca em adoção a criança quando não há perspectivas
de manutenção da família de origem. Plena. A adoção atribui todos os direitos de filho e deveres de filho para a criança ou adolescente. Não há mais a figura da adoção parcial, que praticamente não, efetivamente, tratava o filho adotivo como um filho de segunda categoria. Como? Eu adotava, mas meus pais podiam não ser a voz da criança, se não concordassem. Veja que coisa absurda. Você cria castas de filho, né? Isso não é mais possível. Toda adoção é plena. O S do Pepsi, sentença, tá? Toda a adoção é judicializada. Não existe mais a adoção em cartório, diretamente. E ela é irrevogável, ou seja, uma vez que ela seja deferida, não se volta atrás, salvo por ação rescisória. Outra coisa importante, se os adotantes falecem, isso não restabelece o vínculo familiar anterior. Tá bom? Então, se meus pais adotivos falecem, eu continuo sendo filho deles. Tudo bem? Alguns pontos importantes sobre a adoção aqui. A adoção mediante consentimento pode? Os pais podem concordar, os pais biológicos podem. Desde que esse consentimento seja manifestado em juízo. Em audiência e com defesa, tá? Com defesa. Quando extinto o poder familiar pelo consentimento dos pais, existe o período de 10 dias de retratação, tá? É um período de arrependimento. Exigência de consentimento, né? Se o adotando já for adolescente, precisa consentir. Já falei disso para vocês. Precedência de estágio de convivência. O estágio de convivência é como se fosse uma espécie de estágio probatório da adoção, tá? Eu só posso deferir a adoção, a princípio, após o estágio de convivência, que é aquele período em que eu vou observar se, como se diz popularmente, se deu liga, né? Se aquela família, aquele núcleo familiar e aquela criança que está se tentando inserir ali, se entenderam, né? Se houve essa compatibilidade e se o ambiente é realmente propício e pode oferecer reais vantagens, tá? Reais vantagens à criança. Isso vai ser observado durante o estágio de convivência. Mas esse estágio de convivência pode ser dispensado. Olha aqui, quando a criança ou adolescente já estavam sob guarda ou tutela legal do adotante, por um período suficiente para você verificar que essa adoção vai ser positiva, né? E que já havia vínculo entre a criança e os adultos, o juiz pode dispensar o estágio de convivência. Reparem que o ECA exige a guarda legal. A chamada guarda de fato, né? A criança estava de forma irregular com aquele adotante, por si só a guarda de fato não autoriza a dispensa, embora o juiz, à luz das circunstâncias do caso, possa fazer essa dispensa. Esse estágio de convivência também não é infinito não, tá? Nas adoções que não cruzam as fronteiras do Brasil, as adoções nacionais, até 90 dias prorrogáveis por uma vez. Já nas adoções internacionais, o prazo é mais curto. Por quê? Porque como esse estágio de convivência deve ser cumprido no Brasil, imagina o estrangeiro passar 90 dias e depois mais 90 dias. Então, no máximo, 30 a 45 dias, com a possibilidade de uma prorrogação também. Natureza da sentença. A adoção sempre é constitutiva. Ela vai constituir o vínculo de paternidade, maternidade e de filiação, tá? A adoção precisa ser inscrita no registro civil, com o cancelamento do registro anterior. E outra coisa, quando se lavra a certidão de nascimento nova, devido à adoção, é proibido fazer qualquer referência à origem adotiva da criança, tá? Alteração do nome. O nome de família, não, o sobrenome sempre vai se alterar. Agora, o prenome, não necessariamente, tá? O prenome, se a criança for muito pequena, não tem muito problema, não. Mas, se a criança já tiver uma certa idade, ela precisa ser ouvida. Por quê? Porque ela já pode ter formado a identidade dela. Tá?
A criança já se vê como o Ricardo. Por que você vai mudar o nome dela? Tudo bem? O processo de adoção desde 2017 dura no máximo 120 dias, com a possibilidade de uma mera prorrogação, tá? No Brasil, o modelo de adoção padrão é o da adoção indireta. O da adoção indireta é o seguinte: quem quer adotar tem que se inscrever aqui, ó, no Sistema Nacional de Adoção. Eu brinco que o Sistema Nacional de Adoção, o SNA, né, que é mantido pelo CNJ, é como se fosse o Tinder da adoção. Você se inscreve e diz, olha, eu quero uma criança com tantos anos, de que sexo, de qual origem, posso escolher várias características, se eu quero grupo de irmãos, etc. Na hora que aparece uma criança com perfil, o sistema vai buscar pretendentes que queiram aquela criança com aquela característica. Por isso que eu brinquei aqui com a história do Tinder. Vedações à adoção. Adoção por procuração não pode. Adoção por irmãos não pode. Irmão adotar o outro, nem descendente adotar o outro, avô adota do neto. Muito embora na jurisprudência nós encontremos algumas situações excepcionais, tá? A adoção por tutor e curador, já falei disso. Só depois de o adotante dar conta da administração dos bens do curatelado ou do pupilo. Limites etários. Quem quer adotar tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ser no mínimo 16 anos mais velho do que a criança ou adolescente. Tá bom? Muito embora esse limite de idade seja relativizado pela jurisprudência. Adoções prioritárias foram instituídas pela Lei 12.955 de 2014. Aquelas adoções que tiverem por destinatários crianças e adolescentes com deficiência ou com doença crônica. Por quê? Porque sua situação de saúde é tão frágil que nós temos uma urgência para retirá-las do abrigo. Né? Elas precisam estar numa família com a devida assistência. É que eu já falei para vocês, né? O cadastro de adoção, o SNA. Esse slide veio, na verdade, repetido. Me perdoe. Amigos, vamos nos despedir mais uma vez, já com a expectativa da aula vindoura. Um grande abraço, bons estudos e vamos juntos!